1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, um texto muito conhecido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. 1 Pedro está lá na parte final da Bíblia. Fica mais para a parte final. Tiago, Pedro, João. Aí vem o Apocalipse, está na parte final. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre o poder do sangue de Jesus. Para você poder entender um pouco, não é, sobre a questão do poder do sangue de Jesus Cristo, eu vou fazer uma correlação, uma analogia, e aí você vai entender com o sangue que corre na sua veia e na minha. Quando você entender as funções do sangue que corre na tua veia, você vai transportar isso para o mundo espiritual para entender o valor e o poder do sangue de Cristo. Você vai ter uma ideia mais completa desse valor do sangue de Jesus, a gente fazendo uma analogia das funções do sangue que corre na minha, na sua veia, e você transporta isso para o mundo espiritual, ok? Então, é uma palavra simples, mas que você vai ter um entendimento melhor, né, e maior sobre a grandeza do poder do sangue de Jesus. Primeira coisa, o sangue é a vida do corpo. Se não tiver sangue no teu corpo, um beijo, um abraço, vai ver Jesus. Não é possível vida sem o sangue. Então, o teu corpo não pode ter vida se não tiver o sangue. A sua importância e o seu poder na vida da pessoa. Transporta isso para o mundo espiritual. Sem o sangue de Cristo, não existe vida espiritual. Nenhuma possibilidade sem o sangue de Cristo. Quando Jesus usa uma palavra para demonstrar o poder do seu sacrifício, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53 ao 55, ele diz, olha, se vós não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, vocês não podem ter a vida eterna, vocês não têm como ter vida em si mesmo. Porque aquele que come a carne do Filho do Homem e bebe o seu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verdadeiramente, o meu corpo é comida, e verdadeiramente, o meu sangue é bebida. O que Jesus está falando? Está falando do poder, do sacrifício que ele fez, de dar o seu corpo e o seu sangue ser derramado para que pudéssemos ter vida. Não existe vida eterna sem o poder do sangue de Jesus. Uma outra característica interessante do sangue que corre na minha veia, o sangue, ele é um verdadeiro espelho das condições do organismo. Por isso, quando você vai no médico, estou sentindo aqui uma dor, ou o médico faz um exame, né, até visual seu, ele diz, exame de sangue. Você pode dar entrada no hospital sobre qualquer pretexto de qualquer doença, exame de sangue. Porque o sangue é um espelho das condições do organismo, permite o médico acompanhar o desenvolvimento ou a regressão de doenças. É através do sangue
que o médico tem um espelho do organismo. Aconteceu agora um fato comigo. Eu já fui internado em hospital por pneumonia. E quando eu começo com catarro, eu fico ligado e antenado. Porque eu fui internado 2 vezes por pneumonia. E aí, eu tinha que pregar em Itaperu na sexta-feira e pregar sábado e domingo em Carangola. E eu vinha, sabe, dor no corpo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, eu não vou ser internado por pneumonia. Tem misericórdia. Mas eu, como sou previdente, liguei para o meu médico, ele disse, para o hospital. Aí, na quinta-feira, eu cheguei lá, a primeira coisa que ele fez, exame de sangue. Vamos bater uma chapa aqui, ó, frontal, né, e do pulmão, para a gente ver. E eu orando, eu falei, Jesus, eu tenho que viajar. Eu tenho que inaugurar a igreja. Como é que vai ser esse negócio? Aí ele veio e disse assim, fique tranquilo, teu exame de sangue deu tudo ok, você está com uma sinusite profunda e grande. Toma aqui um antibiótico, coisa lindíssima, para você tomar de 12 em 12 horas um miserento abençoado, mas que me lasca o meu intestino, porque é antibiótico forte, você pode viajar em paz. A primeira coisa quando eu entrei no hospital, exame de sangue. Já estava lá a vampira do bom sentido da palavra, me esperando na sala, porque eu já tinha, ele é um dos diretores do hospital, que me atende. Ela já estava esperando, olhando para mim, rindo. Eu falei, sim. Então, você vê, o sangue é um verdadeiro espelho das condições do organismo. Agora, preste atenção. Deus não poderia olhar para nós e ver a nossa condição sem o sangue de Cristo. Porque a santidade de Deus não suporta o pecado. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha para mim e para você através do sangue de Cristo e vê a nossa condição. Está precisando de renovação, está precisando de cura, está precisando de livramento, está precisando de libertação, está precisando de poder, está precisando de salvação. Então, o sangue de Cristo dá um espelho para Deus da nossa condição. Uma outra característica e função do sangue, que o sangue que corre na minha veia e na sua, é a principal via de transporte de remédios e alimentos para o organismo. É através do sangue. Os remédios e os alimentos vão para tudo que é célula, vai para tudo que é organismo, é através do sangue. A mesma coisa o sangue de Jesus. O sangue de Cristo é a principal via das bênçãos de Deus. Tem batismo com o Espírito Santo por causa do sangue. Tem dons espirituais por causa do sangue. Tem bênçãos para você por causa do sangue. Tem promessas por causa do precioso sangue de Jesus derramado no Calvário por nós. Agora escute, meu querido, o sangue que corre na minha veia e na sua tem uma função respiratória. Ele traz o oxigênio e repele o dióxido de carbono. Se o sangue não fizesse isso, o organismo seria saturado, mataria órgãos e mataria o corpo. Se o sangue não tivesse essa função de trazer o oxigênio e expelir o dióxido de carbono, teu organismo estaria saturado e você ia morrer, ia destruir órgãos. Meu irmão, o sangue de Cristo faz o mesmo papel no mundo espiritual. Ele repele o que é ruim e traz o que é bom. Repele o pecado e o diabo e traz o que é bom para a nossa vida. Isso é o poder do sangue de Jesus. O tempo todo ele está fazendo isso. E uma coisa interessante é que, preste atenção a isso, porque a igreja nunca está saturada. Meu Deus, está aqui na igreja, que coisa. Por quê? Porque o sangue de Cristo é Ele que está renovando a igreja.
Porque você nunca fica saturado do Evangelho e das coisas de Deus. É o sangue de Cristo operando na tua vida. Porque o crente há 20, 30, 40 anos vem na igreja e no culto. Por causa do sangue de Jesus. Ele está sempre repelindo o que não presta e trazendo a atmosfera de Deus e o mundo de Deus para nós. Sempre um processo de renovação. É o sangue de Jesus que permite isso. A igreja nunca fica saturada. Agora, escute isso aqui. Interessante. O sangue tem uma função nutritiva. É através das correntes sanguíneas que se sustenta e alimenta bilhões de células. É o sangue que tem uma função nutritiva. Meu irmão, o sangue de Cristo é a mesma coisa. É o sangue de Cristo que te sustenta e te fortalece. Vem luta, vem adversidade, vem dia mal, vem tempestade e você está firme. Você não cai. Você não morre, você não é destruído, porque o sangue de Jesus te fortalece, te sustenta, para que você possa estar aqui hoje, celebrando a ceia, exaltando e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. É o poder do sangue de Jesus. Agora, o sangue também tem uma outra função. Ele tem uma função excretora. Os rins e o fígado são filtros. Então, o sangue traz o que não presta, o que não é bom para o organismo, para ser expelido, para botar para fora. Mesma coisa o sangue de Cristo. Ele trabalha na mesma coisa. Ele trabalha para botar para fora o que não presta. O pecado, a prostituição, o erro, a bebida, a cocaína, a vida devassa, a desgraça, para fora. É o que o sangue de Cristo faz quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador. O sangue de Cristo bota para fora tudo que não presta, tudo que não serve, tudo que prejudica. É a mesma coisa o sangue de Jesus. Agora, olha que dado interessante. Eu e você pecamos, é claro, eu peco, você peca. Mas eu tenho uma experiência, eu sou de pastor, eu tenho mais de 42 anos. Por que uma pessoa que vive no pecado não consegue permanecer na igreja? Na minha história aqui, de anos, daqui a pouco, cadê fulano que está sumido? Cadê Beltrano que sumiu, que não está mais? Está enrolado. Está em pecado. Está enrolado com isso, com aquilo. A pessoa que vive no pecado, ela não consegue permanecer na igreja. O sangue de Cristo faz assim, ó. Não consegue. Eu não estou falando do pecador que chega aqui. Eu não estou falando da pessoa que aceita Cristo que chegou aqui. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da pessoa que está dentro da igreja, vivendo no pecado. Ele não consegue. Eu tenho aqui uma lista, está aqui na minha memória, de gente, foi criada até comigo, como jovem. Cadê fulano? Sumiu. Por quê? Vivendo em pecado, vivendo no erro, não consegue ficar na igreja. É o sangue de Cristo que faz isso. É Ele que purifica a igreja. É o sangue de Jesus, meu irmão. Uma outra característica interessante do sangue é que o sangue é fundamental para o coração funcionar. É ele que mantém a pressão dos vasos. E escute isso que eu vou te falar. O coração só funciona pela pressão do volume de sangue nas cavidades do coração. Por isso que teu coração está aí. Bum, 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 bum. É a pressão do volume do sangue nas cavidades do coração que faz o coração funcionar. Já deu para entender, irmão? Já deu para entender? A mesma coisa é o sangue de Cristo. É Ele que faz a igreja funcionar. É Ele que impulsiona você para viver uma vida cristã. É o sangue de Jesus, meu irmão. Não é a capacidade de pastor, a inteligência de pregador, a profundidade do professor, ou a grandeza do louvor. É o precioso sangue de Jesus.
É Ele que mantém a pressão para que haja vida na igreja. A igreja só tem vida por causa do sangue precioso de Jesus. Em oitavo lugar, o sangue tem uma função chamada imunitária. O que é isso? Você talvez não tenha ideia. O sangue protege o organismo e o corpo de diversas doenças. Protege, resiste a bactérias, micróbios e vírus. O sangue. Ele tem o poder imunitário. Lembra quando Deus mandou o povo de Israel, na saída do Egito, colocar nos umbrais da porta e marcar com sangue, porque o anjo da morte ia passar no Egito, e quem tivesse aquela marca de sangue não ia morrer. Era a marca. Então vinha o anjo da morte, chegava e olhava a casa que seu umbral estava lá pintada com o sangue. Isso é uma tipologia do sangue de Cristo. O anjo da morte não podia, não tinha como. Meu querido, o diabo olha para você, não está vendo a tua espiritualidade, a profundidade da tua santidade. Tem a marca do sangue, eu não posso tocar nele, eu não posso tocar nela. Por isso que crente não tem medo de macumba, de voodoo, crente não tem medo de bruxaria. Nós temos a marca do sangue e você é intocável. Por que você acha que 1 João 5,18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca? Por causa do sangue. Lembra do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, diz a Bíblia que pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Eram levados lenços e pessoas curadas, demônios expulsos. Aí os filhos dos sacerdotes viram e disseram: que coisa bacana, vamos fazer a mesma coisa? Aí um cara cheio de capeta, eles foram expulsar o demônio. Aí o capeta-chefe, que estava no cara, disse: olha, conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Quem são vocês? Os demônios se assenhoraram dos caras, deram uma coça. Mas o que você tem que entender? O que o demônio está dizendo para ele? Conheço Jesus e eu bem sei quem é Paulo. Ele tem a marca do sangue. Ele tem a marca do sangue de Cristo, eu não posso tocar, ele tem autoridade. Meu irmão, eu me lembro da minha época de garoto na igreja, que quando caía uma pessoa endemoniada, ou os crentes corriam, ou só faltava fazer o sinal da cruz. E aí tinha que ter um irmão poderoso, uma irmã do círculo de oração, para poder botar aquele capeta para correr, porque todo mundo está dizendo: Jesus, não deixa encostar em mim não, não deixa encostar em mim não, o sangue de Jesus tem poder. O pessoal mais novo lembra. Eu tive uma experiência uma vez, eu e o pastor Oséias. Escute isso. Naquela época, o pastor, na rua Mauro Bicalho, 88, a casa pastoral, o telefone ficava assim da entrada da casa, na divisão da casa, aqui os quartos, aqui a copa e a cozinha, ficava o telefone ali. Estava na hora do almoço, a gente estava almoçando, o telefone tocou, aí o pastor Santos falou: Silas, atende. Aí eu levantei da mesa, estava no final do almoço. Quando eu atendi, gente gritando do outro lado: não tem misericórdia. Eu falei: calma, o que está acontecendo? Calma. Pastor, um membro da igreja, um rapaz aqui: fulano está endemoniado, já quebrou tudo aqui. Estamos aqui desde de manhã. Já oramos, já cantamos, já fizemos tudo, o capeta não sai. Eu falei: Jesus, expulsar demônio com barriga cheia. A família morava lá em Caxias. Eu falei: Oséias, comigo. Eu não vou sozinho nessa parada. Aí eu fui para Caxias. Um corredor, uma segunda casa. Atrás era a casa dos irmãos. Quando eu botei o pé no portão, o capeta, a legião que estava no cara, gritou e eu ouvi ele dizer: opa!
Ele está chegando aí, agora é que vai ficar quente. Eu ouvi falar. Aí eu entrei, mesa quebrada, cadeira quebrada, vaso quebrado, e o cara sentado, com as mãos assim escoradas no sofá. Eu falei, Jesus, vamos fazer uma oração, jamais vou me esquecer. Isso era por volta de 14 horas, mais ou menos, de um domingo. Aí eu cheguei e falei, irmão, vamos cantar aqui um corinho, antes da gente orar. Aí, o sangue de Jesus tem poder, e tem poder. Aí o demônio, não tem poder, não tem poder. No mesmo ritmo. Rapaz. Eu cantando com os irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Ele, não tem poder, não tem poder. Assim. Aí o capeta que estava no cara disse assim, aí ô Malafaia, tu não encarou ainda um igual a mim não, hein? Eu acho bom você ir embora porque tu vai perder o culto da noite. Falei, Jesus, tem misericórdia. Meu irmão, o couro comeu. E sai, de vez em quando ficava violento, e segura daqui, segura dali. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por volta das 18 horas eu estava esgotado, junto do Oséias. Esgotado. Eu me lembro que eu sentei assim no sofá e olhei, e o cara na mesma posição. E ele falou, eu não disse? O diabo foi tão terrível que ele disse assim, Oséias, a Lil vai brigar contigo, hein? O demônio no cara, a esposa. Agora, durante esse período, algumas vezes que o demônio se agitou, que ele ficou violento, nunca me esqueço. O demônio disse assim, o pastor começou a orar, lá na penha. Começou a orar. Ó, a autoridade do pastor. Que eu falei, pastor, ora aí, porque o negócio aqui está feio. O demônio agitava. Eu me lembro que eu sentei, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu falei, Jesus, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou esgotado, molhado do pé à cabeça. O Osés esgotado. A família perplexa, esgotada. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Enquanto eu estou pensando assim, falando, Jesus, irmãos, aquele cara sem demônio, não precisava de demônio. Se ele quisesse me pegar, ele me quebrava sem demônio. Um negão forte pra caraca. Não precisava de capeta. Só na mão eu estava ferrado. Eu me lembro que quando eu estava orando, dizendo, Jesus, o que eu vou fazer? Meu Senhor não faz... Meu irmão, igual um animal, uma fera, aquele capeta deu um urro, o cara se levantou, ficou na ponta do pé, igual alguém que vai dar um bote. Foi assim, um grito, e ficou na ponta do pé, e disse, eu vou te matar. Rapaz, quando aquele capeta falou isso, eu cá comigo, mesmo sem demônio, não precisava de demônio para essa afirmação. Só o cara me jantava, pela força dele. Mas eu me lembro que quando ele falou isso, o Espírito Santo me lembrou, na minha mente. Lembre, quem é que está com você e qual a marca que você tem. Rapaz, na hora que aquilo veio na minha memória, eu disse assim, se você passar por cima de quem está aqui comigo, você pode me tocar e me matar. Mas se você não puder passar por cima de quem está comigo e da marca que eu tenho, então você vai sair. Irmãos, quando eu falei isso, você já viu bola que está amarrada a bola de aniversário e que as crianças, de vez em quando, abrem, aí vai esvaziando, faz assim. Quando eu falei isso, aquele cara que estava assim, na ponta do pé, igual um bote, ele foi mais devagarzinho, ele foi fazendo assim, ó. Foi baixando a mão,
e disse assim: eu não posso. Rapaz, quando aquela legião que estava naquele cara disse, eu não posso, eu disse, então, na autoridade do nome de Jesus, acabou, você vai sair daí agora. Quando aquela capetada saiu do cara, ele foi renovado com o Espírito Santo na hora. Mas eu nunca me esqueci. Quem sou eu? Quem é você? Para lutar com um demônio, que é um ser espiritual? Quem somos nós, irmãos? Por que o diabo não te toca? Por que o diabo não faz arruaça na tua vida? Você tem a marca do sangue. É o sangue de Jesus que te protege. É o sangue de Cristo. E para encerrar minha palavra, o sangue é a garantia da vida. O sangue é a garantia da vida. O sangue de Cristo é a garantia da vida eterna. O texto que eu acabei de ler, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus e que habita em vós, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem é que comprou? Quem é que fez o nosso corpo ser templo do Espírito Santo e Deus habitar em nós? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Agora, a Bíblia é linda. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e para Deus nos fez reis e sacerdotes, e reinarão com Ele, a Ele a glória e o poder. E Apocalipse capítulo 5, que é um resumo da história da redenção, a história da redenção é que você podia resgatar uma propriedade que foi vendida por dívida, era feito um documento com um selo por dentro e por fora, e depois de um período você podia pagar e resgatar. Apocalipse capítulo 5 dá um resumo dessa história, do resgate da nossa vida, porque quando o homem pecou, já expliquei aqui, Satanás passou a ter o império da morte. Está lá em Hebreus 2,14, que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Satanás, então, passa a ter o domínio da morte. Quem é que ia pagar o preço para abrir os selos e resgatar o homem do pecado? E Apocalipse vai dizer isso, essa história, né? O cordeiro digno de abrir os selos e desatar, de abrir o livro e desatar os seus selos, porque com o seu sangue comprastes homens de toda tribo, língua e nação, e os fizestes rei e sacerdote, e reinarão com Cristo na terra. Agora para pensar, o sangue é a garantia da vida e vida eterna. Agora olha o que o sangue de Jesus fez. Você é operário, pedreiro, professor, médico, advogado. Alguns têm função relevante, ok. Mas olha o que o sangue de Jesus vai fazer com você, que possa ter uma função relevante na sociedade, ou você seja um simples trabalhador, não interessa. O sangue de Cristo vai fazer algo que ninguém pode fazer por você. O sangue de Cristo é a garantia que você será rei e sacerdote para todo sempre. Você não vai ser um operário no céu, você não vai ser um funcionário de anjo, você vai ter função no céu e vai reinar aqui na terra e vai governar a terra no milênio e vai ser rei e sacerdote para todo sempre. Oh, precioso sangue de Cristo, sangue imaculado
derramado no Calvário para perdão dos meus pecados, para a compra da iniquidade, dar direito à vida eterna e transformar você em rei e sacerdote para a glória de Deus Pai. Você pode adorar o Senhor? Você pode exaltar a Cristo que derramou o seu sangue por nós?